Questão sobre sinalização viária. Diante da placa R7, essa placa aqui, ó, você entende que é... Gente, isso aqui é uma plaquinha bem clássica, né? Um carro do lado do outro com a tarja de proibição. O que a gente entende disso, hein? Proibida a entrada ou a passagem de veículos de carga e descarga na área ou via sinalizada. Isso aqui não parece veículo de carga, não, né? Isso aqui parecem veículos de passeios, automóvel, não é? Então, não faz sentido, essa aqui já está eliminada. Proibida a circulação de pedestres, também não tem sinalização nenhuma aqui para pedestre. Olha, não tem um pedestre aqui dentro, então também não faz sentido. Proibido estacionar em fila dupla, talvez alguns de vocês até fiquem em dúvida nessa. Um carro do lado do outro, proibido estacionar em fila dupla, pois é. Mas não existe placa proibindo estacionar em fila dupla. A gente não estaciona em fila dupla porque a regra já diz que não pode. É infração de trânsito, não pode. Mas não existe placa para proibir estacionar em fila dupla. Então não é a letra C, a resposta é a letra D. Proibida a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Mais um sobre sinalização viária. A placa de regulamentação utilizada nas áreas de segurança é área de segurança. Preste atenção nisso. São áreas onde o poder público, ou órgão com circunscrição sobre a via, o órgão que administra aquela via, não quer que você imobilize o veículo ali. Em frente a um banco, em frente a uma delegacia, em frente a um fórum. São chamadas de áreas de segurança. Normalmente podem ser utilizadas essas áreas para estacionamento de viatura, outro veículo, mas você não. Então, nessas áreas de segurança, a placa que vai ser utilizada é a de proibido parar e estacionar. Essa bonitinha aqui, ó, tem um E com 2 riscos em cima, 2 tarjas transversais. Proibido estacionar? Não é só proibido estacionar, é proibido parar e estacionar. Essa é a placa utilizada nas áreas de segurança. Letra B de bola a resposta. Sinalização viária é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte. As placas de regulamentação têm por finalidade... Aqui diz placas de regulamentação. Para quem estudou a parte base das placas, sabe que a gente tem placas de regulamentação, que são aquelas que têm o formato circular, com a borda vermelha, o meio dela é branco e vem uma figura em preto ali. Essa figura chama pictograma. Essas são as placas de regulamentação. Nós temos também o grupo de placas de advertência, aquela que tem no formato quadrado, colocado na posição vertical assim, ó, de cor amarela. E nós temos também as placas de indicação, que podem ser verde, branca, tem cores variadas, marrom, azul. Então essas são as de indicação. Essa questão está querendo saber do grupo de placas de regulamentação. Esse grupo aqui, ó, qual é a finalidade desse grupo de placas, as de regulamentação? Educar condutores? Educar condutores são as placas de indicação, por meio das placas educativas. Então, esse aqui não é. Informar aos usuários as condições, proibições, presta bem atenção nisso, obrigações ou restrições. Quem proíbe e quem obriga alguma coisa no trânsito é somente placa de regulamentação. Só essas bonitinhas aqui, ó. Quando elas estão proibindo, elas vêm com a tarja transversal, não é? Pois é. Então, quem proíbe ou obriga, meu amigo, sempre placas de regulamentação. Letra B de bola. Caso você não soubesse a resposta e quisesse aplicar aqui um macete, dá para aplicar, não dá? Qual que é o macete aplicável aqui? O macete do elefantinho. Por que elefantinho? Se você ainda não é nosso aluno, talvez você esteja boiando nisso aí, né? É porque tem uma alternativa aqui que ela é destacadamente muito maior. Veja bem. A letra A aqui, ó, vem só até aqui, ó. Nem meia linha deu. A letra C, olha só, 2 palavrinhas. Olha a letra D, só até aqui. Agora olha a letra B, gigantesca. Vai até lá no final da linha, termina, começa a outra. Ela é destacadamente a maior dentre todas. Se tivesse que chutar, vamos supor que você não soubesse nem para onde venta isso aqui. Vamos supor que você não entendeu a pergunta e tem que chutar. Chuta aplicando a técnica do elefantinho, que 90% das vezes dá certo, hein? Letra B de bola a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa.
clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma sobre sinalização viária. A placa TIT06 realmente indica, porque ela é uma placa de atrativo turístico, então ela faz parte do grupo das placas de indicação, diferente das placas de regulamentação e das de advertência, né? Regulamentação as redondinhas, advertência as quadradinhas de cor amarela. Isso aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo uma ajuba de um leão aqui dentro, né? Quem olha rápido assim pode até achar que é um macaco, mas não é não. Isso é um leão. E o que essa placa quer dizer? Ela indica o quê? É uma placa de atrativo turístico que indica o quê? Animal selvagem? Bom, o leão é um animal selvagem. Será que é? Exposição agropecuária. Exposição agropecuária com até um touro, um cavalo, não sei, nem um peão em cima pulando. Não é esse caso aqui não, então já vou até eliminar. Zoológico? Poderia ser, não é? Ou zoosafari? Será qual delas que é? Então, a de zoológico, ela tem um elefante dentro. É a mesma plaquinha, porém, em vez de um leão, tem um elefantinho de lado. Ok? Então, não é zoológico. E aí, vocês vão ficar com animal selvagem ou zoosafari? Não tem animal selvagem nas placas de atrativo turístico. Animal selvagem você vai encontrar nas placas de advertência, aquelas amarelas de cor quadrada. Você até tem um animal ali, né, atravessando a pista, inclusive não é um leão, é um viadinho, não é um cervo, sei lá o que é aquilo. Aí sim, animal selvagem, só nas placas de advertência. Placa de atrativo turístico, zoosafari. O que é até estranho aqui pra gente, porque no Brasil, pelo que eu saiba, não tem zoosafari, mas você com a sua habilitação brasileira pode dirigir em outros países. Então pode ser que você está fazendo um tour lá pela África, quem sabe. Então vê uma placa dessa, ela já sabe, isso aqui é uma área de zoosafari. Letra D de dada a resposta. Sinalização viária. O sinal semafórico SS01, esse aqui, que é o padrãozão, que todo mundo conhece, identificado na imagem, ele é destinado ao controle de fluxo de pedestre. Isso aqui é para controle de fluxo de pedestre? Não. A do pedestre tem um hominho dentro, então uma mãozinha, né? E não tem o amarelo. A do pedestre não tem o amarelo, é só o vermelho e o verde, não é mesmo? Então não é. Controle de fluxo em obras, também não. O semáforo de obras, ele não tem o amarelo, é só vermelho e verde, tá? Controle de fluxo em praças de pedágio, mesma coisa, só vermelho e verde, ele não tem o amarelo. Controle de fluxo de veículos, essa é a resposta. Esse aqui é o semáforo padrão, é o padrãozão. Controle de fluxo de veículos, letra D de dado. Sinalização viária. A placa A48 adverte sobre o quê? Aí estou vendo um caminhãozinho, 10 metros aqui, setinha para lá, setinha para cá. Largura limitada, comprimento limitado. Comprimento máximo permitido ou largura máxima permitida. Então, para a gente começar a eliminar, vocês vão prestar atenção no seguinte. Está vendo esse permitido aqui? Permitido. Permitir ou proibir é função de placa de regulamentação. Aquelas que têm o formato circular. Toda vez que apareceu permitido ou proibido, é placa de regulamentação. As placas de advertência, às vezes, têm o mesmo símbolo. Se você observar lá nas placas de regulamentação, tem uma com o mesmo símbolo aqui, o caminhãozinho, a setinha, 10 metros. Só que aí, lá vai ser comprimento máximo permitido, quando é dentro da placa de regulamentação. Aqui é a placa de advertência. Então, placa de advertência nunca permite nem proíbe. Nunca permite ou proíbe. Quem permite ou proíbe são as placas de regulamentação. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Então, de cara, você já chega eliminando aqui, ó, letras C e D, porque você sabe que placa de advertência não permite nem proíbe nada. Elas só alertam sobre circunstâncias na via. E aí você vai ficar. Isso aqui é largura ou é comprimento? Porque, ó, limitada, limitada. Limitar pode. A placa de advertência, ela pode. Ó, a limitada é tal, tá te avisando. Isso aqui é largura ou é comprimento? É comprimento, tá, gente? B de bola. Isso aqui é comprimento. Quando for largura, o caminhãozinho tá de traseira. Você vê a traseira dele, ele indo para lá. E aí vai ter essa mesma medição, porém, na traseira dele. Quando mede assim lateralmente, é comprimento limitado. B de bola, anotou o lance aí do permitido e do limitado, né? Permitir e proibir é placa de regulamentação. Então, de cara, você já chega eliminando essas duas. Sobrou as duas lá de cima limitadas, aí você só tem que escolher se é largura ou comprimento. É comprimento nesse caso. Mais uma sobre sinalização viária. A finalidade da utilização na via pública de cones das cores branca refletiva e laranja é bloquear ou canalizar o trânsito? Pode ser.
Proteger pedestres, trabalhadores de obras e equipamentos. Sim, às vezes está tendo uma obra, eles botam os cones ali para fazer um desvio, né, do local da obra. Alertar aos condutores para situações de emergência ou perigo. Também serve. Todas as afirmativas estão corretas? Essa é a resposta. Macete. 80% das vezes que tiver esse todas nas alternativas aqui, a resposta será essa. 80% não é 100%, tá? Então, se você tem que ler a pergunta, se você não entendeu e precisa chutar, chuta onde você tem 80% de chance de acertar. É para isso que existe o macete, para te ajudar. Beleza? D de dada a resposta. Sinalização viária. A placa TIT04 indica o quê? Indica mesmo, porque ela é uma placa do grupo indicação. Dentro do grupo indicação, a gente tem alguns subgrupos. Tem as placas indicativas de locais, sentidos de distância. Tem aquelas que indicam serviços auxiliares, são as de cor azul. Tem as educativas, né, com mensagens ali para os motoristas e pedestres. Tem as de atrativos turísticos, essa aqui é de atrativo turístico, essa da cor marrom aqui. Ó. O que essa placa aqui quer dizer, hein? Eu estou vendo aqui tipo um vaso de barro, a pessoa com as mãos em volta ali. O que é isso? Seria zoológico? Nada a ver, né? Não tem nada a ver, isso que já elimina. Área de descanso? Não parece uma cama ou uma rede, também não. Gruta? Até existe a placa de gruta, mas não é essa aqui não. A gruta é tipo um buraco ali no barranco, né? Um túnel. Isso aqui é artesanato, gente. Plaquinha fácil. Essas placas de atrativos turísticos, normalmente, elas são muito intuitivas. É fácil saber qual é o significado delas. Só quando o Detran resolve complicar e bota algumas assim parecidas, similares, né? Mas aqui ele ajudou, ele colocou zoológico. Não tem nada a ver com zoológico. Área de descanso, não tem nada a ver com área de descanso. Aí fica fácil. Letra A. Sinalização viária. A placa R25C regulamenta o quê? Essa placa aqui, ó. Proibido mudar... Tem alguma tarja transversal aqui? Esse lance de proibir, gente, é quando a placa tem uma tarja transversal. Se tem essa tarja aqui, ela está proibindo alguma coisa. Essa aqui não tem tarja nenhuma, então ela não está proibindo nada, essa letra A já está eliminada. Outra aqui, ó, proibido, de novo, não está proibindo nada, já está eliminada. Sobrou para a gente B e D. Siga em frente ou à esquerda, estou vendo uma setinha indicando para frente e outra para a esquerda. Essa aqui tem tudo a ver, né? Ou duplo sentido de circulação. Duplo sentido de circulação é quando tem uma setinha indo, outra vindo, indicando que essa área aqui é de mão dupla. Não é o caso. Letra D está fora, sobrou aí. Letra B de bola, plaquinha fácil. Questãozinha fácil essa também, né? Sinalização viária. Sinalização semafórica SS05, essa aqui, indica ao condutor que... Bom, a gente tem vários tipos de semáforo, tá? Se você acha que semáforo é só aquele padrãozão que tem o vermelho, o amarelo e o verde, você precisa voltar nessa aula e ver, porque são vários tipos, tá? Tem semáforo de controle ou faixa reversível, tem semáforo para ciclista, para pedestre, tem vários tipos. Tem direção controlada. E esse aqui, qual é o nome desse tipo de semáforo aqui? Ele só tem uma luz, só essa luz, com a setinha verde apontando para a direita, mas poderia ser também para a esquerda, tá? Essa setinha pode vir apontando só para a direita ou só para a esquerda. Pode virar à direita livremente? Essa é a resposta. O significado desse semáforo, se você for lá no seu livrinho ou assistir essa aula, você vai ver que é direção livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos numa pista ali com várias faixas de trânsito, todo mundo tem que parar por causa do semáforo estar no vermelho aqui, ó. Todo mundo. Só que quem está lá no cantinho, na faixa da direita, vê um semáforozinho desse aqui. O que ele entende? Opa, para esse lado aqui, ó, para essa conversão à direita aqui, é livre. Então ele pode virar à direita livremente. Essa é a resposta. O nome desse semáforo é direção livre. Aqui está dizendo que todos devem virar à direita. Não, o pessoal que está no resto da pista, ele querem seguir em frente, não é obrigado a virar à direita, não. Ele só está esperando o semáforo principal aqui abrir para ele seguir em frente. Então esse aqui não está certo. Há um desvio à direita? Não é nem um desvio, né? Há uma faixa de trânsito à direita que te permite virar à direita livremente, porque o semáforo aqui indica isso. Então, isso aqui ficou aquele meio certo, meio errado, né? Existe o impedimento de fluxo à esquerda? Não tem nada proibindo o trânsito à esquerda.
Aqui tem indicando que a direita está livre. Então, esse aqui também está fora. Sobrou aí para a gente mesmo, letra A. Essa é a resposta.